Meus irmãos, vamos começar com uma oração então? Vamos lá. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, por podermos estar aqui. E gratos somos, Pai, pela Tua palavra que nos inspira, Pai, nos ajuda, nos fortalece e nos guia, Deus. Pai, que o Senhor possa, nesse momento, nos ajudar, Deus, a concentrar na Tua palavra, aprendermos mais sobre ela, Pai, como interpretá-la, como aplicá-la em nossas vidas, Pai, porque sabemos quanto é importante, Pai, poder entendê-la, Pai, e entender o propósito da nossa vida, Pai, de acordo com a Tua palavra, Deus. Pai, que o Senhor possa me ajudar, Deus, a passar essa aula da melhor forma possível, que eu possa ser inspirado pelo Senhor, Pai, para falar a Tua verdade, e que o Senhor possa também ajudar cada irmão a entender mais do propósito, Pai, que temos diante do Senhor, Deus. Queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos começar a nossa aula, nessa série de aulas. A base dessas aulas que a gente vai dar vai ser um livro chamado Entendes o que Lês, tá? E então esse livro é muito importante para nós, é uma forma nova de interpretar a palavra de Deus, tá? Então vamos começar. Próximo slide, por favor. Pode passar? Pode passar. Então, a gente sempre vai retomar essas duas palavras aqui nas aulas, tá bom? Exegese e hermenêutica. Só lembrando, exegese é a gente buscar entender a palavra de Deus para as pessoas na época, e hermenêutica, a gente entender a palavra de Deus para nós hoje, né? Então, a gente tem que fazer esses passos, né? Exegese e hermenêutica, exegese e hermenêutica, né? E esses termos, ele é muito usado nesse livro que a gente vai ler, né? Então, sempre vai ter essa questão da exegese hermenêutica. Então, essa primeira aula, eu vou falar sobre o quê? Sobre as cartas e sobre as epístolas, né? Quer dizer, na verdade, são cartas e epístolas. E essa primeira aula eu vou falar sobre cartas e epístolas, a parte da exegese, quer dizer, o que as pessoas entendiam das cartas na época. Tá? A hermenêutica eu vou falar da próxima aula, a hermenêutica das cartas eu vou falar na próxima aula. Então, só para a gente ver o livro, né? Pode passar isso, né? O próximo. Esse livro aqui, tá bom? Entendes o que lês. Por que esse livro é importante? Porque ele estabelece alguns princípios de interpretação com base nos gêneros literários, né? Quer dizer, então a Bíblia tem vários gêneros literários e cada gênero tem uma forma de entendimento, de compreensão. Então ele vai trabalhar cada gênero de uma forma, né? Fala, como é que se vai interpretar, por exemplo, cartas, né? É uma maneira de interpretar cartas, as cartas de Paulo, de Pedro. Então, são esses princípios que a gente vai entender agora, né? Tentar buscar compreender. E por que começar com as cartas, né? Porque pode passar? Porque o autor ele começa com as cartas, por quê? Porque ele já mostra um exemplo, um modelo de como a gente vai fazer essas interpretações. Quer dizer, ele sempre vai retomar aquela questão da exegese hermenêutica. Então, ele começa justamente com as cartas, porque é um exemplo claro disso, né, da exegese hermenêutica. Né? Então, bom, vamos começar assim, epístolas ou cartas? Não sei se vocês já viram nas Bíblias, né, nas versões, algumas Bíblias trazem, tipo, a primeira carta de Coríntios, outras a primeira epístola aos Coríntios, né? Então você vai ver que muitas traduções elas usam cartas ou epístolas, né? Mas elas são a mesma coisa? Epístolas, cartas são a mesma coisa? Bom, tem uma definição meio de consenso sobre isso, né? Eles falam que cartas eram direcionadas para uma pessoa específico, né? E eram cartas que não eram mais pessoais, não eram literárias, né? Eles não tratavam de assuntos tão gerais assim. E epístolas já não, epístolas elas já destinavam o quê? A um público maior, né? Então eram mais literárias nesse sentido. Então tem essa diferenciação. Cartas é um público mais específico, na verdade é para um leitor, e epístolas para um público maior, tá? Então, na verdade, assim, você vai ver que tem na Bíblia você vai ver que tem cartas que são direcionadas para uma pessoa específica, né? Tipo Filemão, né?
e epístolas que é para um conjunto de igrejas, né? Então é um público mais amplo, né? Então tem essa diferenciação na Bíblia, tá? Mas no final das contas, o que acontece? Tanto as cartas como epístolas, elas estão servindo para a gente, né? A gente está lendo cartas e epístolas para um público grande, então está tendo um alcance maior, né? Nesse sentido, né? Então, mas é bom a gente fazer essa diferenciação, irmãos, tá? Então, vamos passar para o próximo. Bom, como é que era o formato das cartas, né? Os formatos das cartas antigas, né? Porque assim, a gente lê as cartas hoje, elas têm uma forma, né? Antigamente, as cartas elas tinham um formato diferente. Eles tinham um formato diferente. Como é que eram o formato dessas cartas? Elas tinham uma certa sequência, né? Primeiro, o nome do escritor, né? Eu, Paulo, o apóstolo, né? Dos gentios. Então, primeiro era o quê? Havia uma identificação, o nome do escritor, Paulo. Depois, o nome do endereçado. Eu, Paulo, escrevo esta carta para Filemão, ou né, Tito, né? Então, teve o nome do endereçado. E terceiro ponto era a saudação, né? Havia, por exemplo, eu, Paulo, saúdo vocês em nome de tais pessoas. Então, havia uma saudação. Depois, no quarto item, era uma oração. O escritor fazia uma oração em favor do destinatário. Ou era uma igreja, uma pessoa, né? Eu oro para que você conheça a profundidade do Evangelho. Então, estou dando alguns exemplos, tá? Aí, o quinto item era o corpo da carta, né? Quer dizer, então todo o grosso da carta era o quinto, é o corpo da carta. Então, é lá que ele ia tratar dos assuntos que ele queria abordar. E o ponto 6 era a saudação final e despedida. Então, ele saudava a todos, havia, às vezes, várias pessoas, que no caso Paulo saudava várias pessoas da igreja. Olha, tal pessoa, tal fulano, manda saudações para pessoa tal. E depois ele se despede, né? Então, graças esteja com você. Então, esse geralmente era o formato das cartas, né? Das epístolas. E mesmo assim, mesmo dentro das cartas da Bíblia, esse formato ele varia um pouco, né? Às vezes, por exemplo, falta algum elemento, às vezes a saudação, faltava a oração. Então, esse formato não é padrão para todos, tá? Não é todas as cartas que têm todos esses elementos. Falta um ou outro, mas no geral, essa é a estrutura das cartas, né? É interessante ter essa estrutura para quê? Para a gente poder diferenciar quais são os pontos, né, os itens, né, que aparecem na carta, né? Então, passando ao próximo ponto. Bom, uma das coisas que a gente tem que entender das cartas é que eles são documentos ocasionais, tá? O que quer dizer isso? Documentos ocasionais. É que assim, essas cartas, elas surgiram de alguma ocasião específica, né? Não surgiram do nada. Por exemplo, se Paulo escreve uma carta para os Colossenses, alguma coisa motivou essa carta. Alguma questão na igreja, por exemplo, motivou Paulo a escrever a carta. Ou era algum problema, algum comportamento dos membros que precisava de uma correção, ou era um erro de doutrina que a igreja estava praticando, ou era um mal entendido, né? Ou até questões, por exemplo, de comportamento, por exemplo, o irmão da igreja estava pecando em algum ponto, então, às vezes os irmãos da igreja pediam conselhos para Paulo por meio de cartas, né? Para falar, tal situação aconteceu, o que eu posso fazer? O que você me aconselha a fazer? Então, Paulo, nas cartas, ele vai orientar a igreja a como lidar com a tal situação, né? Então, sempre era uma ocasião que despertava a carta, ou uma ocasião que despertava Paulo a escrever essa carta. Então, não era nada gratuito, né? Dificilmente Paulo escrevia, nas cartas, dificilmente Paulo escrevia alguma coisa que não fosse por uma situação específica, né? E uma coisa que é interessante, por que o documento ocasional? Por quê? Porque são do século I, né? Essas cartas que foram escritas, elas foram escritas mais ou menos entre
35 depois de Cristo até 90 depois de Cristo. Então eram cartas que foram escritas no primeiro século. Então eles vão tratar de coisas também relacionadas ao primeiro século, das coisas que aconteciam naquela época, né, nas igrejas. Então elas foram escritas no contexto do autor e do destinatário da carta, né. Então é importante a gente ter essas coisas em mente, tá? Que eram cartas que tinham eram ocasionais, eram uma coisa específica que Paulo estava tratando e também que eram do século I. Tá? Por que eu estou falando essas coisas, né? Porque uma das dificuldades que nós temos em relação a interpretar a carta é que, assim, a gente tem, por exemplo, a resposta das perguntas que eram por exemplo, as cartas, elas têm respostas que Paulo dava para as questões que os irmãos levantavam. Só que a gente não tem as perguntas dos irmãos. Não sei se estão entendendo. Por exemplo, se a gente está lendo as cartas que eram respondidas, mas a gente não tem as cartas que, por exemplo, os Colossenses e os Coríntios mandavam para Paulo para ele responder as questões, né? Então a gente tem as respostas, mas não tem as perguntas. Então isso gera uma dificuldade na interpretação, né? Vou dar um exemplo. Não sei se você está num ônibus, você não ouve, por exemplo, uma pessoa falando no celular, né? E você ouve toda a conversa da pessoa, né? Você ouve até a vida da pessoa, já conhece a vida da pessoa por tanto que ela fala no celular. Só que o que acontece? Você não está ouvindo o que a outra pessoa do outro lado da linha está falando. Então você está ouvindo uma parte da conversa, né? Então essa é um pouco a dificuldade que a gente tem com as cartas. A gente tem o que? A resposta da pessoa, mas não tem as perguntas, o que a pessoa está falando do outro lado, né? E uma coisa que é interessante é que, assim, os escritores das cartas, os leitores do primeiro século, eles estavam tipo na mesma sintonia, tá? Na mesma faixa do rádio, né, digamos assim. Porque Paulo muitas vezes ele vai escrever nas cartas, olha, sobre tal assunto eu escrevo isso, né? Então quando Paulo ele escreve sobre tal assunto, os leitores das cartas eles sabiam do que Paulo estava falando, né? Ele estava, sobre tal assunto, então a gente perguntou sobre esse assunto para a pessoa, para Paulo, então ele está respondendo. Então eles estavam em sintonia, eles estavam entendendo, né? Era a mesma linguagem no sentido assim. Só que assim, a gente não está, nós como no século XXI, a gente não está na mesma faixa, entendeu? A gente não está na mesma sintonia, a gente não está, né, ainda nesse ponto de, eles estão falando disso, né? Então a gente tem que se esforçar para quê? Para entrar nessa sintonia, nessa mesma faixa de sintonia, entendeu? Então esse é o trabalho que a gente tem para interpretar as cartas, né, que a gente vê na Bíblia. E também as cartas, por exemplo, elas pode passar. Tem uma teologia da tarefa que é falado nesse livro, né? O que é a teologia da tarefa? Bom, as cartas, por exemplo, elas não são aqueles tratados teológicos. Por exemplo, digamos, por exemplo, a doutrina da graça. Por exemplo, a carta de Romanos ele vai tratar especificamente da graça. Mas, por exemplo, ela não contém toda a doutrina da graça. Não tem toda a doutrina que Paulo vai escrever sobre a graça, ou sobre outros cristãos vão escrever sobre a graça, não está tudo numa carta de Romanos. Por exemplo, Paulo vai tratar da graça também na carta de Gálatas. Então, você não pode, por exemplo, criar uma doutrina somente numa carta. Por quê? Porque o escritor da carta, ele só vai tratar da graça por uma questão específica. Por exemplo, lembra da questão ocasional? Ele vai escrever um ensinamento a respeito de uma necessidade específica da igreja, né? Não sei se deu para pegar um pouco a ideia, ficou um pouco complexo, não? É assim, quando Paulo vai escrever, por exemplo, sobre a graça em Gálatas, ele vai responder a uma questão específica sobre a graça da igreja da Galácia, né? Respondendo a uma questão da igreja da Galácia. Então,
ele não vai responder a todas as questões sobre a graça na carta de Gálatas. Ele vai responder a uma questão específica. Para a gente, por exemplo, formar uma doutrina sobre a graça, sobre qualquer assunto na Bíblia, a gente tem que buscar ler não só uma carta, mas ler todas as outras cartas, ler toda a Bíblia, e assim fundamentar uma doutrina. Tá? Então é muito perigoso você, por exemplo, pegar um livro ou um trecho de uma carta e tentar estabelecer uma doutrina somente no meio dela. A gente tem que ler o quê? O contexto todo, né? Todo o contexto remoto, né? Todo o contexto que a gente tem sobre um assunto na Bíblia. Tá? A gente vai entrar um pouco nessas questões, vou dar alguns exemplos no final, depois a gente vai compreender um pouco melhor isso, tá bom? Bom, a gente lembra que a gente falou sobre exegese e hermenêutica. Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar nessa aula agora é sobre a exegese que a gente vai fazer das cartas, por exemplo, né? Lembra, exegese o quê? É buscar entender a palavra de Deus de acordo com as pessoas do primeiro século, naquela época, tá bom? Então, a gente primeiro, para fazer essa exegese, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer uma tentativa de reconstruir a situação que estava acontecendo na época que a carta foi escrita. Então, primeiro a gente tem que buscar algumas informações a respeito da carta, da epístola, por exemplo. É a carta de 1 Tessalonicenses. A carta de 1 Tessalonicenses. A gente tem que entender o que estava acontecendo em Tessalônica, na igreja de Tessalônica. A gente tem que entender como era a cidade de Tessalônica na época, né? O que estava acontecendo, como era a igreja, se a cidade era grande, se a cidade era pequena, se a cidade era religiosa, se a cidade não era religiosa, se a igreja tinha muitos cristãos que eram de fundo pagão, ou se eram cristãos que tinham vindo do judaísmo. Entender, por exemplo, quais as questões que estavam incomodando a igreja de Tessalônica, por exemplo, né? A gente tem que tentar fazer um quadro, né, do que estava acontecendo na igreja de Tessalonicenses. Entender também as questões sociais que também existiam na época, né? Então, a gente tem que fazer esse quadro para poder entender a carta. E segundo, a gente tem que primeiro ter o hábito de ler a carta inteira do começo ao fim, de uma só vez, né? Quando você recebe uma carta, o que você faz? Você começa a ler você lê o pedaço da carta um dia, no outro dia você lê outro pedaço, depois você lê... Daqui a um mês você lê outro pedaço. Você faz isso quando você lê uma carta? Tudo bem, a gente não recebe muitas cartas atualmente, né? Digamos que você recebe um e-mail. Você lê pedaço por pedaço do e-mail? Não, você lê completo, inteiro, né? Mesma coisa uma carta. Você lê a carta, você vai ler inteira ela. Então, quando a gente lê uma carta, por exemplo, a gente tem que fazer isso. A gente tem que ler a carta do começo ao fim. Por quê? Porque você tem que ter uma visão geral da carta, né? A gente começa... O nosso costume, muitas vezes, é pegar trechos da carta e aí começar, né, fazer a interpretação, fazer, né, a leitura, tentar entender o que Paulo está falando. Mas, não, primeiro a gente tem que ler a carta, ler o contexto todo, ler o geral da carta, o que a carta estava falando, né? Está falando no geral. Então, esse espaço que a gente precisa dar, né? Tentar se ambientar com todo o contexto da época e ler a carta no todo. Então, vamos passar para o próximo? Então, a gente tem que dividir... A gente tem que dividir a carta. Depois que você lê a carta no geral, no todo, aí você faz um trabalho de dividir a carta em algumas seções, né? Umas partes lógicas, né? Seções lógicas. Então a gente começa a destrinchar um pouco a carta, né? Então você faz uma leitura primeiro geral e depois você faz uma segunda leitura e começa a fazer umas anotações. Bom, você começa a tentar dividir a carta em algumas seções, né? Então, algumas perguntas que a gente tem que fazer. Bom, o que estava acontecendo? Por que isso estava acontecendo, né? Então, a gente começa a
fazer essas perguntas. A outra, características dos destinatários, né? Como é que esses destinatários da carta eles eram? Como que eles estavam passando? Que pergunta eles estavam fazendo, né? Qual que era a atitude do escritor da carta, por exemplo? Ele estava repreendendo, ele estava fazendo um apelo, estava fazendo uma exortação. Como é que era a atitude do escritor? Como é que o assunto chegou até o ouvido do escritor? Por exemplo, tem uma situação. Como é que esse assunto, essa questão chegou até Paulo, por exemplo? É importante saber esses detalhes, né? Tem, por exemplo, algumas palavras que vão se repetindo na carta. Então, é importante você destacar isso. Por exemplo, a carta de Romanos. Romanos tem uma palavra muito chave que chama justificação. Ela vai se repetir na carta de Romanos, né? Em vários momentos vai aparecer essa palavra. Em outras cartas, em Gálatas, vai aparecer a questão dos frutos do Espírito. Então, essas palavras que se repetem são importantes para a gente determinar o assunto da carta ou do trecho. E tem, por exemplo, algumas marcas, né? Por exemplo, quando Paulo vai tratar de alguns assuntos, na própria carta, ele vai fazendo uma separação. Sobre tal assunto, vou falar isso. Entretanto, mas, né? Então, você tem que prestar atenção nessas separações que ele vai fazendo na própria carta, né? Porque isso determina muitos assuntos que vão ser falados. E outra coisa importante, assim, que tipo de relacionamento existia entre o autor e os destinatários da carta, né? Quais são as atitudes que são refletidas por essas pessoas, né? Então, é importante a gente levar em conta isso. Então, irmãos, são alguns pontos que você precisa levar em conta quando você vai ler. A gente vai entender um pouco nos exemplos que eu vou dar nessas passagens, tá? Eu vou pegar uma carta em específico, eu vou tratar desses pontos, tá? Partindo para o próximo, né? Ainda continuando sobre a exegese, a gente tem que começar a pensar em parágrafos, tá? Não apenas em versículos, em parágrafos, em blocos de assunto, tá? E perguntar qual a razão de ser disso, né? Então, por que o autor, nessa fase da carta, ele está falando sobre tal assunto, né? Por que ele está tratando sobre isso nesse momento? Então, fazer essas perguntas também. E no final, irmãos, quando você termina essa leitura, você vai ver o quê? Que essa exegese que você faz, essa leitura que você faz, ela tem que se fechar, né? Ela tem que estar completa em si mesma, né? Não depender de outros pontos, outras questões fora da carta. Então, tudo tem que se encaixar. Todos os argumentos que você tenta ler, assim, fazer essa tentativa de leitura, tudo tem que estar encaixado e tem que mostrar uma totalidade do texto. Quer dizer, basicamente, você tem que se fechar a sua leitura em cima do que você leu, não fora dela. Para quê? Aí você chegou ao ponto de fazer uma exegese completa. Tá? Aí você está preparado para a segunda parte, que é a hermenêutica. Na verdade, eles falam que a exegese, você tentar entender a carta de acordo com as pessoas da época, né? Na verdade, a primeira parte é a parte mais fácil. A hermenêutica, que é a aplicação da carta para os nossos dias, é a parte mais complicada. É a parte que vai exigir mais da gente. Por quê? Porque entende uma coisa, a gente consegue entender o que as pessoas entendiam na época. E agora? E a gente, por exemplo, que está vivendo hoje uma situação diferente daquelas pessoas, um contexto cultural diferente, como é que a gente vai aplicar tudo que eles ouviram naquela época para hoje, né? Então, se a gente faz esse trabalho de exegese aqui muito bem feito, então é metade do trabalho feito. Então, é mais difícil você errar na aplicação da escritura para nós, né? Então, por isso que é importante fazer esse primeiro trabalho de exegese. Então, agora vamos passar para o próximo, então. E a gente vai agora fazer uma coisa mais prática, tá bom? Vou pegar um exemplo da primeira carta de Coríntios e vamos tentar fazer uma exegese. Vou fazer algumas tentativas de exegese aqui, tá? Tentativa não. A gente vai tentar
pegar alguns pontos da primeira carta de Coríntios, né? A primeira carta de Coríntios, irmãos, é uma carta assim bem complicada, né? Por quê? Porque Paulo ele vai tratar de várias questões da igreja de Corinto, nessa primeira carta. Várias questões. Você vai ver que assim, a gente fez uma separação de tópicos, vocês vão ver como é que é complexa a carta. Bom, primeiro vamos fazer uma reconstrução, né, da época em 1 Coríntios. Primeiro, né, vamos tentar entender Corinto. Como é que era a cidade de Corinto? É bom você pegar, por exemplo, um dicionário bíblico, ou mesmo uma Bíblia de estudo pode ajudar. Não sei se vocês têm a Bíblia Thompson, você lembra da Bíblia Thompson? Então, a Bíblia Thompson ele tem uma parte que vai falando dando umas dicas, né, da igreja, das igrejas, das cartas, né? Então é interessante você pegar essas Bíblias de estudo, dicionários bíblicos, e tentar primeiro fazer essa compreensão das cartas, né? Então a carta de Corinto, por exemplo, ele fala que é uma cidade relativamente jovem, tinha 94 anos. Então, na verdade, um século. Não, assim, para uma cidade era muito pouco tempo, 94 anos. Então, uma cidade. Você pensa em Corinto, uma cidade em construção ainda, né? Estava sendo construída. Ele estava localizado num trecho que era muito próximo a um porto, né? Então, basicamente, ele era uma cidade que era meio que travessia, né? Uma travessia comercial. Era um ponto onde havia muitos comerciantes, né? Então muitos comerciantes estavam vivendo nessa cidade, né? E estava crescendo muito rápido. Era uma cidade que estava ficando rica, né? Era uma cidade que tinha muitas religiões lá, muitos templos religiosos. E era uma cidade que era conhecida pela sensualidade. Então era uma igreja. A templo de Diana, por exemplo, que era a deusa do amor para os gregos, né? Ela tinha um templo nessa cidade. Então havia, por exemplo, todo um ambiente de sensualidade nessa cidade, né? Então isso começa a dar uma geral para a gente do como era a cidade de Corinto, e a igreja que estava nessa cidade, com certeza ia sofrer influência, né? Algumas influências negativas do ambiente de Corinto, né? Ia sofrer ia ter alguns desafios referentes a essa cidade. Então, vamos ver, por exemplo, os cristãos da igreja de Corinto, eles eram gentios, eles eram de fundo pagão. Muitos que eram convertidos do paganismo se tornaram cristãos. Mas também havia alguns cristãos judeus. Então, você já vê que tem um potencial conflito, né, que podia haver aqui. Eles gostavam muito de sabedoria e do conhecimento. Como era uma cidade grega, uma igreja que estava uma cidade grega, então havia essa busca pela sabedoria, por um conhecimento maior. Eles eram, por causa disso, orgulhosos, eram arrogantes, né? Só que também eles eram orgulhosos, mas a igreja tinha vários problemas internos. Então, como é que era a contradição, né? Qual que era a atitude de Paulo diante dessa igreja? A gente tem que entender que a carta de 1 Coríntios era uma carta de repreensão, de correção. Era uma carta que Paulo ele vai tentar corrigir vários aspectos da igreja, vários pontos da igreja que estavam com problemas, né? Isso é um ponto muito importante, irmãos, porque se a gente não lê a carta de 1 Coríntios com essa visão, a gente pode partir de alguns princípios errados para ler essa carta. E Paulo, por exemplo, ele foi informado por pessoas da casa de Cloé. Você vai ver que tem um trecho que fala: fui informado pelos irmãos da casa de Cloé que vocês estão tendo problemas com isso. E também porque ele recebeu uma carta de alguém da igreja falando dos problemas. Então a gente está tendo uma visão agora da carta de Coríntios, né? Então,
Então, o que a gente vê, então, que, por exemplo, que os irmãos de Corinto, eles estavam tendo problemas com desunião, eles eram considerados carnais, né? Eles eram arrogantes, eles eram tolerantes em relação ao pecado, eles estavam tendo dificuldades para organizar o culto, eles estavam tendo dificuldades em relação ao uso dos dons espirituais. Então, esse era o contexto que eles estavam na carta de Corinto, essas dificuldades que eles estavam sofrendo, os coríntios. Aí, no próximo tópico, eu vou mostrar como é que a carta está estruturada. Por exemplo, se você fizer tentar fazer um esboço da carta de assuntos, tá? Você vai ter mais ou menos isso aqui. A separação dos assuntos. Bom, primeiro problema de divisão na igreja, problema do homem incestuoso, problema dos processos jurídicos, que irmãos que estavam tendo problemas jurídicos um com o outro. Problema de fornicação aqui quer dizer adultério, né? Estava tendo problema de adultério na igreja. Aí Paulo vai tratar do comportamento dentro do casamento. Ele vai tratar das questões das virgens, né? Das cristãs que não haviam se casado. Comida sacrificada aos ídolos. As cabeças das mulheres cobertas na igreja. Problema de abusos na ceia. A questão dos dons espirituais. A ressurreição corpórea dos crentes. A questão da oferta, da coleta. A volta de Apolo e exortações e saudações finais. Bom, é coisa pra caramba nessa carta, né? Então você vê quais os problemas que Paulo estava tentando enfrentar nessa carta. Então a carta, você vai ver que a Corinto era uma igreja extremamente problemática, com muitas dificuldades, né? Muitos desafios lá. Interessante que Paulo, quando ele fala de Corinto, ele chama nossos amados irmãos em Cristo, né? Apesar de todos os problemas que ele está enfrentando, Paulo fala, vocês são irmãos em Cristo, né? Quer dizer, Paulo não está falando assim, vocês estão caindo da fé, vocês estão se desviando. Não, falando, irmãos, vocês estão com problemas, mas vamos enfrentar esses problemas, vamos em frente, vamos lidar. Tem problemas graves na igreja? Tem, mas vamos resolver, vocês fazem dessa maneira, fazem dessa forma. Tem problema na organização no culto? Bom, vamos tratar disso, vamos organizar essas coisas, né? Deus é um Deus de ordem, não de desordem. Tinha até problema de oferta, né? Por exemplo, mesmo sendo uma igreja rica, Paulo fala, vocês estão ofertando menos que vocês podem ofertar, comparado com os irmãos lá de uma igreja que é pobre, vocês estão ofertando muito menos, né? Então, mas é muito importante a gente ter esse esboço, por quê? Porque vários pontos que Paulo vai tratar, muitas vezes a gente lê isoladamente a carta, e se a gente não tem essa visão do todo, a gente pode cometer vários erros, né? Por quê? Porque o trecho tem que ser lido de acordo com o contexto geral da carta. Tá? Então, quando você fizer, por exemplo, uma leitura de uma carta, tenta fazer esse exercício, né? Você lê a carta de uma forma geral, depois começa a fazer anotações sobre a carta, as separações, tenta fazer, por exemplo, qual assunto está sendo tratado nesse ponto, por que Paulo está falando desse assunto, por que Paulo está fazendo dessa maneira, né? Tenta fazer esse exercício com você. Pega uma carta, por exemplo, mais curta, Filipenses, tenta fazer esse exercício para você já se acostumar com esse tipo de leitura, né? Que eu vejo que a gente não tem esse costume de fazer isso, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas no geral a gente começa a ler a carta só por pedaços, né? Não por uma forma geral. Bom, vamos pegar alguns trechos, vou pegar 3 trechos da carta de Corinto, vou tentar fazer um exemplo, tá? Uma demonstração. Por exemplo, 1 Coríntios 1 a 4, nesse trecho aqui, 1 Coríntios 1 a 4, se você for em 1 Coríntios 4 a 10, olha o que Paulo está falando para os coríntios.
Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Então, Paulo está falando, está direcionando os coríntios. Aí você lê essa trecho e fala, Paulo está chamando os coríntios de sábios, né? Nós somos loucos e vocês são sábios, né? E nesse trecho, capítulos 1 a 4, você vai ver que tem uma palavra que se repete constantemente nesse trecho, que é sabedoria ou sábio. 26 vezes Paulo vai falar sobre esses termos nesses 4 capítulos de Corinto. Ele fala mais desse termo nessa carta do que no restante das outras cartas que ele escreve. Tá? Então, quando ele chama os coríntios de sábios, será que ele está chamando realmente eles de sábios, não? Ou é algo irônico, né? Na verdade, se você for ler esses 4 capítulos, quando ele vai tratar dessa questão da sabedoria, na verdade ele está sendo muito irônico em relação aos coríntios. Por quê? Porque os coríntios, pelo contrário, eles estavam sendo tolos. Eles estavam eles estavam tão orgulhosos, tão arrogantes em relação ao conhecimento dele, à sabedoria deles, que Paulo teve que tratar dessa questão de sabedoria e falar, olha, vocês na verdade são tolos, vocês falam que são sábios, você tem toda a sabedoria do mundo, mas na verdade vocês não levam em conta a principal sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Vocês, aos olhos do mundo, vocês querem ser sábios, mas na verdade vocês são tolos, porque vocês não levam em conta a sabedoria de Deus. Então, você vê que aqui você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes você vai ler algumas cartas, Paulo está sendo irônico. Está usando de uma ironia da situação, aí você começa a achar que ele está falando, elogiando uma pessoa, ele está tratando esse assunto de uma forma, digamos assim, elogiando, mas na verdade ele está, tentando mostrar o contrário. Ele está mostrando para as pessoas que eles são, para os leitores, que eles são tolos, né? Você só vai entender isso se você for ler o geral da carta, se você entender todo o contexto que eles estão vivendo, né? Então, tenta ler esses 4 capítulos, vocês vão ter uma visão mais completa disso, tá bom? Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. 1 Coríntios 13, 1 a 3. Passagem famosa. Lembra essa passagem? Qual que é? O que ele fala? Do amor, né? Interessante, tem até a Renato Russo escreve, né? Pega um trecho dessa carta e fala, né? Se falasse a língua dos homens, né? Sem amor, não nada seria, né? Então, mas é interessante esse trecho, né? Ele fala sobre amor, né? Em Corinto. Primeiro, né? Por que ele fala de amor numa carta aos Coríntios, né? Faz a gente pensar um pouco. Interessante, né? Primeiro, em capítulo 13, ele está logicamente, capítulos 12 e 14, né? E de que Paulo vai tratar nos capítulos 12 e 14? Ele vai falar dos dons espirituais. Interessante, né? A gente às vezes lê 1 Coríntios 13 e esquece que está ao redor, que tem o capítulo 12 e 14 que vão tratar de quê? Dos dons espirituais. Por quê? Ele está tratando do amor, da questão do amor sobre esses dons, né? Entre esses dons, tratando do assunto dos dons espirituais, né? Bom, se você for ler o contexto todo, lembra, os coríntios, eles estavam tendo problemas em relação aos dons espirituais. O que estava acontecendo? Como eles eram orgulhosos, lembra? Anteriormente a gente falou sobre orgulho, arrogância, né? Alguns irmãos de Coríntios, por eles terem alguns dons espirituais, por exemplo, dom de línguas, por exemplo, dons, né, de interpretação, eles estavam se sentindo superiores em relação a outros, né? Então eu tenho dons de língua, estou falando em línguas, tá? Então ele é melhor do que o dom do irmão que está lá, que, por exemplo, ele vai servir as mesas, né?
Então, tinha os irmãos que estavam se sentindo mais orgulhosos em relação a isso. Então, desprezando outros irmãos. Né? Então, eles também estavam usando os dons de uma forma muito errada. Por exemplo, quando chegava o culto, o irmão querendo falar em línguas e atrapalhando o andamento do culto, né? Quer dizer, então, causando desordem na própria adoração. E isso não estava edificando a igreja. Então, por que então Paulo vai falar sobre amor? Por que estava faltando justamente amor para esses irmãos? Né? Então, vocês entendem como você tem que ler a carta no contexto, no geral, né? Então, a gente tem que fazer todo esse exercício, né? Então, um outro ponto, por exemplo, passando agora, primeiro, no próximo slide, 1 Coríntios 11, 27 e 28, né? A questão da ceia, né? Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Bom, o que acontece? Sim, vou falar um pouco da minha visão pessoal, tá bom? Tá? Não leva isso como se fosse algo fechado da igreja, tá? Mas, por exemplo, muitos irmãos leem essa carta e falam assim: eu estou com a consciência pesada hoje, então não vou tomar ceia. Eu estou me sentindo indigno de tomar ceia, então não vou tomar ceia hoje. Agora, irmãos, vou fazer uma pergunta. Quando você está digno de tomar ceia? Nunca. Nunca você vai ser digno de tomar ceia. Só que acontece, muitas vezes a gente lê esse trecho e fala sobre você está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí você pensa, poxa, então eu estou pecando, então eu não vou tomar ceia porque eu pequei na semana, então... Bom, irmãos, quem não pecou durante a semana? Eu pequei durante a semana. Né? Então, irmãos, às vezes a gente lê essa escritura, não lê o contexto, não lê o todo, e você já começa a tomar umas atitudes já sobre vários pontos, várias questões doutrinárias, né? Essa passagem a gente precisa ler no contexto, né? Qual é o contexto que está acontecendo aqui? Por exemplo, a gente toma ceia na igreja aqui, a gente toma ceia, por exemplo, nas cestas, né? A gente toma o suco de uva. Só que a ceia na época de Corinto, lembra, as igrejas em Corinto, muitas vezes eram feitas nas casas, né? Então a ceia era tomada nas casas. E a ceia não era a forma como a gente está tomando hoje. Né? Não há nada contra como a gente toma a ceia hoje, não é isso. Mas a ceia era tomada onde? Nas casas. Então havia o quê? Era uma refeição, na verdade. Havia uma refeição, havia o pão, que era um pão da época, um pão sem fermento, mas era um pão, que as pessoas passavam de um para o outro. E comiam e tomavam também o suco de uva, que eram passados para um para o outro. E o que estava acontecendo é que muitas vezes esses cultos eram feitos na casa de pessoas ricas, né? E o que acontecia? Então os irmãos muitas vezes tomavam refeição, comiam a refeição, tomavam a ceia e não deixavam nada para o irmão que estava vindo, às vezes depois. Os irmãos mais pobres, os escravos, que muitas vezes tinham vindo depois, eles ficavam sem nada. Se você for ler depois o trecho, você vai ver que ele fala sobre isso. Né? Você não deixa, não estou com a passagem completa aqui, mas você vai ver isso, que alguns irmãos eram deixados de fora da ceia, justamente por causa disso, por causa de uma atitude egoísta de alguns irmãos, que não se preocupavam com os outros irmãos, às vezes mais pobres, mais necessitados. E, irmãos, a palavra ceia, do grego é koinonia, que é comunhão. Agora, o que tem... Essa atitude tem a ver com comunhão? Totalmente contra, né?
esse princípio de comunhão que a gente tem que ter. Quando você toma uma ceia, você tem que pensar no corpo da igreja, edificação do corpo da igreja. E é uma atitude totalmente contrária, né? É uma atitude egoísta, sem amor, né? E é totalmente contra o espírito de você tomar ceia. Então, quando ele fala nisso, tá? Sobre você estar pecando contra o corpo e sangue de Cristo, você tem que entender que é nesse contexto, tá? Nesse contexto, tá? Tá claro? Tá dando para pegar um ponto? Vocês estão entendendo como é importante a gente ter essa preocupação dessa leitura do contexto, do geral, entendeu? Esse exercício que a gente tem que ter, irmãos. E eu estou falando assim, da ceia, por exemplo. Uma ceia é uma questão importante para nós. Não é uma questão secundária, é questão extremamente importante, é mandamento de Deus, né? Então, não acha que fazer a interpretação não é algo importante. Esse exercício de exegese hermenêutica é muito importante. Tá? Se a gente não tomar esses passos de exegese hermenêutica, olha o que essa questão de um pequeno trecho pode fazer a gente, né, muitas vezes errar na nossa doutrina, nossa atitude, nossa postura espiritual. Então, irmãos, essa é a primeira parte da aula sobre as cartas, tá bom? A segunda parte é a parte mais complicada, que é a questão da hermenêutica, que é a aplicação da Bíblia para os nossos dias, né? Aí o bicho vai pegar. Aí o negócio fica mais complexo. Porque assim, irmãos, quando a gente faz exegese, o que acontece? A gente faz o quê? Meio que a gente faz uma delimitação, a gente faz uma tentativa de delimitar, colocar os limites de onde a gente pode ir em relação à interpretação. Ó, se as pessoas entendiam a carta dessa maneira, de uma certa forma a gente não pode ir além disso. Tá? Uma tentativa de você colocar uns limites na sua interpretação. Essa é a exegese. Então, qualquer interpretação que você vai fugir um pouco esse entendimento que a gente tem da carta em relação aos primeiros cristãos, então a gente pode tomar um erro, né? Praticar um erro doutrinário. Então, toda a hermenêutica, toda a aplicação que nós temos hoje tem que estar baseada nessa exegese, nessa interpretação. Primeiro exercício que a gente tem que fazer da interpretação da carta na exegese. Ok? Então é isso, irmãos. Então, essa é a aula de hoje. Eu não sei se eu adiantei muito, se eu fui muito rápido, mas não sei se vocês conseguiram pegar boa parte da aula. Mas essa é a primeira parte. Então, eu queria abrir para algumas questões, tá bom? Que vocês tiverem em relação a esse assunto, tá bom? Então, quem quiser pode levantar as questões. Se puder escrever num papel, por favor. Dá para escrever no papel? E passar para mim? E se eu não conseguir responder hoje, posso tentar responder na próxima, tá bom? Se alguém não entender algum ponto do que eu passei, se eu fui muito rápido, pode perguntar também, tá, irmãos? Bom, irmã, seu nome mesmo, desculpa?
Fabiana, ela perguntou assim, bom, a gente costuma fazer pegar a Bíblia, por exemplo, grifar a Bíblia, né? Alguns trechos separados da Bíblia, né? Isolados, pegar, tipo, marcar, né? E aí a gente vai ter um tempo com uma irmã, e a gente pega esse trecho e, né, começa, né, a falar sobre esse trecho. Isso é correto? Bom, irmãos, assim, nada errado de você pegar trechos isolados e tentar ajudar um irmão. Mas você tem que fazer esse exercício de tentar compreender a Bíblia no contexto geral, para a gente fazer uma aplicação correta, né, dessa parte da Escritura, né. É um cuidado que a gente tem que ter, irmãos, porque muitas vezes a gente pega um trecho, né? Na aula passada eu falei sobre em Provérbios, né, que fala: se você ensinar uma criança no caminho certo, ela nunca vai se desviar. Quantos conselhos não foram dados com essa escritura para os pais, né, sem o entendimento correto dessa escritura, né? A gente gerava uma esperança nos pais que muitas vezes é irreal, né? Então, a gente tem que realmente... Bom, quando você lê as Escrituras, faça esse exercício, né, de exegese, como eu falei, para a gente poder entender realmente a Escritura na forma mais completa, né? Porque senão, se você lê de uma forma isolada, você pode ensinar algo que não está escrito lá, né? Então, por isso que a gente tem que muitas vezes encarar a nossa interpretação de uma forma diferente. Se você não fazia dessa forma, vamos começar a fazer. É importante dar esse passo, tá bom? Muitas vezes, irmãos, você vai fazer isso e você vai acertar. Não é que toda vez você vai errar, né, no que você ensina. Mas também você pode errar, entendeu? Entendeu? Então, não é que você tem que deixar de ajudar o irmão, não é isso, tá? Mas tenta fazer esse exercício e vai ajudar em muitos momentos. Isso vai ajudar você. Ajudou? Ok. Como a irmã perguntou, como podemos entender sobre não tomar ceia indignamente nos dias atuais, pois a Bíblia é atual, ou seja, trazer isso para os nossos dias hoje. Eu acho melhor, na próxima aula eu acho melhor eu fazer isso, tá bom? Porque eu vou tratar da questão da hermenêutica, e acho que eu vou estar mais fundamentado para explicar isso, tá bom? Essa questão da ceia. Então, na próxima aula, eu vou tentar pegar justamente esse trecho aqui e vou tentar fazer a aplicação para nós. Embora seja, às vezes, pode ser uma opinião pessoal, mas eu vou tentar fazer esse exercício, tá bom? Mas, basicamente, irmãos, o que eu vou falar sobre a ceia? Minha opinião, tá? Não deixe de tomar a ceia, tá bom? Mesmo que você tenha tido uma semana complicada, difícil, você tenha pecado, não deixe de tomar a ceia, né? Por quê? Porque a ceia é um mandamento, a ceia é algo sério, tá bom, irmãos? Eu posso explicar isso na próxima aula, mas não deixe de tomar, é algo muito... Como eu falei, né? Você nunca vai estar digno para tomar ceia, tá bom? Então, leva isso em conta, tá bom? Então, fica para a próxima aula, tá bom? Alguma outra pergunta? Se alguém tiver mesmo, pode falar, pode perguntar. Não? Nada? Então tá bom, irmãos. Obrigado pela atenção e na próxima aula a gente vai continuar, tá bom? Obrigado, irmãos.